A vastidão selvagem da África, com suas paisagens deslumbrantes e biodiversidade incomparável, sempre foi um símbolo de força e resiliência. Desde as áridas planícies até as densas florestas tropicais, o continente abriga uma variedade de vida selvagem que cativou a imaginação humana por séculos. No entanto, por trás da majestade dos reinos naturais da África, uma luta silenciosa está sendo travada. Uma batalha pela sobrevivência, onde as vítimas são aqueles que antes reinavam supremos. Hoje, essas criaturas que outrora dominavam os ecossistemas africanos enfrentam um inimigo implacável e imprevisto. A extinção. Os elefantes africanos, conhecidos por sua impressionante presença, desempenham um papel essencial na manutenção dos ecossistemas. Eles são jardineiros naturais, moldando as paisagens ao derrubar árvores para abrir caminho para outras espécies, e ao dispersar sementes através de vastas áreas, promovendo a regeneração da vegetação. No entanto, esses gigantes estão sendo dizimados a um ritmo alarmante. A caça furtiva, impulsionada por uma demanda global insaciável por marfim, resultou na morte de dezenas de milhares de elefantes todos os anos. Esses majestosos animais enfrentam também desafios de coexistência com os humanos. À medida que as populações humanas crescem, os habitats naturais dos elefantes encolhem, levando a conflitos cada vez mais frequentes. Em muitas regiões, os elefantes são vistos como ameaças aos meios de subsistência das comunidades locais, pois destroem plantações em busca de alimentos. Essas interações muitas vezes resultam na morte dos elefantes, agravando ainda mais sua situação precária. A situação é particularmente crítica em regiões como a África Central e Ocidental, onde as populações de elefantes já foram dizimadas. Apesar dos esforços de conservação, como patrulhas anti-caça furtiva e a criação de corredores de vida selvagem, os elefantes continuam a enfrentar um futuro incerto. A sobrevivência desses gigantes depende não apenas da proteção física, mas também da mudança das percepções globais sobre o valor do marfim e de um compromisso renovado com a conservação de longo prazo.
Assim como os elefantes, outros gigantes africanos também enfrentam a ameaça da extinção. Criaturas que por séculos coexistiram com o homem, agora encontram-se em uma corrida contra o tempo. O próximo desses colossos é o rinoceronte, um símbolo de poder e resistência, cuja sobrevivência está perigosamente em jogo. Os rinocerontes, com suas peles espessas e chifres imponentes, são verdadeiros símbolos de resiliência. No entanto, essa imagem de invencibilidade é ilusória. Existem duas espécies principais de rinocerontes na África: o rinoceronte branco e o rinoceronte negro. Cada um tem suas próprias histórias de luta e sobrevivência, mas ambos estão sob ameaça crítica. O rinoceronte branco, conhecido por ser a maior espécie, habita principalmente as planícies da África do Sul e da Namíbia. Apesar de ser considerado um dos rinocerontes mais numerosos, ele não está a salvo. A caça furtiva desenfreada, alimentada pela crença de que seus chifres possuem propriedades medicinais milagrosas, tem levado a um declínio constante na sua população. O rinoceronte negro, menor em tamanho, mas igualmente impressionante, está ainda mais ameaçado. Com uma população estimada em apenas alguns milhares, ele é classificado como criticamente em perigo. A batalha pela sobrevivência dos rinocerontes é travada em diversos frontes. Conservacionistas têm recorrido a medidas extremas, como a remoção dos chifres dos rinocerontes para desincentivar a caça, e a criação de santuários fortificados onde esses animais possam viver sem o constante medo de serem caçados. No entanto, a demanda pelo chifre de rinoceronte, principalmente na Ásia, continua a alimentar o comércio ilegal, colocando uma pressão imensa sobre as populações restantes. A extinção não discrimina por tamanho ou força. Tanto gigantes como os rinocerontes, quanto criaturas mais delicadas, enfrentam as mesmas ameaças. Um exemplo disso é a zebra de Grevi, uma espécie cujas listras únicas são tanto uma obra-prima da natureza, quanto um símbolo de uma diversidade que pode desaparecer.
Entre as várias espécies de zebras que vagam pelas planícies africanas, a zebra de Grevy é a maior e, de certa forma, a mais emblemática. Caracterizada por suas listras mais finas e densas, que são tão únicas quanto as impressões digitais humanas, a zebra de Grevy é uma maravilha da evolução. No entanto, essa beleza distinta também traz uma vulnerabilidade. Originalmente, essas zebras habitavam vastas áreas do Quênia e da Etiópia, mas hoje elas estão confinadas a pequenas e isoladas regiões devido à perda de habitat, caça ilegal e competição com o gado doméstico por recursos escassos. As zebras de Grevy dependem de ecossistemas complexos e equilibrados para sobreviver. Elas necessitam de grandes áreas de pastagem e acesso constante à água, o que as torna extremamente vulneráveis às mudanças ambientais. A expansão da agricultura e da pecuária, juntamente com a crescente demanda por terra e água, reduziu drasticamente o espaço disponível para essas zebras, forçando-as a competir por recursos com os seres humanos e o gado. As iniciativas de conservação para proteger a zebra de Grevy incluem a criação de áreas protegidas, programas de reprodução em cativeiro e esforços para restaurar os habitats naturais. No entanto, o desafio de manter uma população geneticamente diversa e saudável, enquanto se combate a fragmentação do habitat, continua a ser uma tarefa monumental. Se as zebras de Grevy são caçadas pelo homem, os leões, os reis da selva, encontram-se em uma posição igualmente precária. Embora sejam predadores no topo da cadeia alimentar, os leões agora enfrentam desafios que nem sua ferocidade pode superar. Os leões, uma vez considerados os soberanos indiscutíveis das savanas africanas, estão enfrentando um declínio alarmante. Com suas imponentes jubas e rugidos que ecoam pela savana, os leões sempre foram um símbolo de poder e majestade. No entanto, as populações de leões caíram drasticamente nas últimas décadas, passando de centenas de milhares no início do século XX para menos de 20 mil na atualidade. A perda de habitat é uma das maiores ameaças aos leões. À medida que as terras são convertidas para agricultura e desenvolvimento humano, os leões são empurrados para áreas menores e mais isoladas. Essa fragmentação do habitat leva à diminuição das presas naturais, forçando os leões a se aproximarem das aldeias humanas, onde entram em conflito com as comunidades locais. Esses conflitos geralmente resultam na morte dos leões, seja por retaliação ou para prevenir futuros ataques.
Além disso, a caça esportiva e a caça ilegal também têm desempenhado um papel significativo no declínio das populações de leões. Embora alguns países tenham implementado regulamentos mais rígidos, o comércio de partes do corpo de leão continua a ser uma ameaça constante. A caça furtiva para a obtenção de ossos de leão, usados em medicamentos tradicionais e em substituição aos ossos de tigre, representa um novo e crescente desafio para a conservação desses majestosos felinos. Os esforços de conservação estão focados na criação de áreas protegidas e na promoção de coexistência pacífica entre humanos e leões. Projetos de monitoramento e manejo de populações de leões em reservas, juntamente com campanhas de conscientização, são cruciais para garantir que esses reis da savana não percam seu trono para sempre. Se os leões são símbolos de poder, os primatas africanos, como os chimpanzés e gorilas, são símbolos de inteligência e complexidade social. No entanto, essa mesma inteligência não os protege das ameaças da extinção. Os chimpanzés e gorilas, nossos parentes mais próximos no reino animal, são criaturas de uma complexidade notável. Suas sociedades são estruturadas, suas interações sociais são intrincadas e sua inteligência é inegável. No entanto, essas qualidades que tanto os aproximam de nós também os tornam extremamente vulneráveis às pressões causadas pelas atividades humanas. Os chimpanzés, encontrados principalmente nas florestas da África Ocidental e Central, estão enfrentando uma rápida diminuição de suas populações devido à destruição de habitat, caça e doenças. A expansão agrícola e a exploração madeireira têm fragmentado suas florestas, isolando grupos e dificultando a troca genética necessária para a sobrevivência a longo prazo. Além disso, a caça de chimpanzés para o comércio de carne de caça e como animais de estimação continua a ser uma prática devastadora em muitas regiões. Os gorilas, por outro lado, habitam as florestas montanhosas e baixas da África Central. As duas espécies principais, o gorila do Ocidente e o gorila do Oriente, estão criticamente ameaçadas. A caça furtiva, a destruição de habitat e as doenças, particularmente o vírus Ebola, têm dizimado as populações de gorilas em toda a sua extensão. O gorila das montanhas, uma subespécie do gorila do Oriente, está agora confinado a algumas áreas protegidas na fronteira entre Uganda, Ruanda e República Democrática do Congo, onde os esforços de conservação têm sido intensos, mas os desafios permanecem imensos. A África, com toda a sua grandiosidade e diversidade, está em um ponto crítico. As espécies mencionadas não são apenas partes de ecossistemas complexos, mas também símbolos de um patrimônio natural que está desaparecendo diante de nossos olhos. A extinção dessas criaturas não representa apenas a perda de espécies individuais, mas também o colapso de ecossistemas inteiros. Enquanto alguns lutam para preservar o que resta, o destino desses animais continua incerto. A menos que a ação seja tomada agora, essas histórias de resiliência e sobrevivência podem se tornar memórias de um passado perdido.